Pessoal, boa noite. Eu sou o professor Jaime Prazeres e hoje a gente vai dar continuidade, ao nosso trabalho que a gente começou há 2 vídeos atrás, tratando com a seguinte temática, sobre como estudar. E aí, no primeiro vídeo, a gente colocou quais são as habilidades gerais necessárias ao ato de estudar, ou seja, aquilo que a gente precisa tanto ter em mente quando a gente for avaliar os nossos filhos, mas também que a gente tem em mente o que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, para além dos conteúdos. Os conteúdos, o tema, o assunto, eles são instrumentos para que a gente possa desenvolver essas habilidades que a gente já colocou no primeiro vídeo, tá bom? E hoje nós vamos tratar da parte 2. Antes de falar da parte 2, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva, tá? Os vídeos de agora em diante, os próximos vídeos, esse e os próximos, nós trataremos de áreas do conhecimento, Então, de um conjunto do que exige o estudo de cada área do conhecimento que a gente vai tratar daqui para frente, o que essas áreas exigem, como premissa, como princípio para serem estudadas, mas também trataremos das habilidades que são necessárias nestas áreas, tá? E, de novo, eu gostaria de dizer, eu não estou dando para vocês uma receita de conteúdos que vocês precisam trabalhar com os filhos. E quando eu estou falando conteúdo, eu estou falando mesmo aquela listinha que às vezes a gente fica esperando, O que eu vou trabalhar agora com as crianças de 5 anos de idade, as crianças de 6 anos de idade? Não. São habilidades gerais, e que a gente só vai dividir por área por uma questão didática, Então, eu compreendo as disciplinas como pequenas gavetas, onde a gente guarda o conhecimento, que ele não é compartimentado, mas a gente acabou guardando esse conhecimento, compartimentando este saber em diferentes áreas. A escola tradicional contribuiu muito para isso, compreendo que é necessário que a gente saia dessas caixas. Esse é o trabalho que a gente já tem feito na Didaquê há alguns anos, sair das caixinhas específicas das disciplinas, das matérias, mas eu compreendo que talvez antes de sair totalmente, a gente conseguir visualizar, que qualquer tema, qualquer assunto, a gente pode trabalhar, ele é linkado com os outros assuntos e os outros temas e as outras áreas. É importante que a gente não saia de vez, Então, eu propus aqui a gente tirar essas disciplinas de gavetas e colocar essas disciplinas em grandes armários, tá? Que eu chamei de áreas do conhecimento, tá? Então, eu queria fazer essa primeira ressalva. E as áreas do conhecimento a primeira área do conhecimento que a gente vai tratar aqui é a área da linguagem, tá? Para ficar mais claro para aqueles que dizem, poxa, linguagem é uma coisa muito ampla, e é mesmo, tá? A gente vai chamar aqui do português. Então, repara que quando eu estou falando linguagem, é realmente uma coisa muito mais ampla, Porque, por exemplo, aprender um outro idioma está presente, está contido aqui também nessa área da linguagem. Aprender uma música, Aprender música também está contido aqui na área da linguagem, Embora tenha um link com a área das artes, Mas eu vou chamar aqui de português para facilitar, tá bom? Para que a gente não se perca, tá certo? A área que a gente vai trabalhar hoje é a área da linguagem, Quais são as habilidades básicas que todo aluno, seja ele, desde a educação infantil, desde os pequenininhos, até os maiores, aqueles que estão se preparando para entrar na universidade, precisam desenvolver, e serem avaliados, para que a gente possa verificar se estão desenvolvendo essas habilidades ou não estão desenvolvendo essas habilidades, tá?
Novamente, né, outra ressalva importante que eu gostaria de fazer. É muito comum, quando a gente pensa em estudar português, né, e aí português, já coloquei para vocês como sinônimo de linguagem, a gente fica muito preocupado com a gramática, né? E aí, às vezes, nosso filho não sabe direito o que é um substantivo, o que é um verbo, né? Mas eu gostaria de tranquilizar vocês e dizer assim, gente, não é disso que a gente está tratando. É exatamente sair dessa caixa que nós estamos propondo, tá? Então, eu vou colocar aqui um conjunto de habilidades que são necessárias, e aí, no ouvido de vocês, vocês podem copiar e sentir da seguinte forma, olha, essas habilidades, elas são os conteúdos que eu preciso trabalhar com meu filho, tá? Utilizando uma quantidade muito grande de instrumentos e de coisas que a gente pode utilizar, tá bom? Novamente, as perguntas poderão ser feitas no grupo e poderão ser feitas aqui no chat também, tá? Eu estou de olho no chat, tá certo? Vamos falar então dessa primeira habilidade, né, que o ensino e o estudo do português exige, tá certo? A primeira básica de todas é o seguinte: conhecer os símbolos, né, os seus símbolos. E aí, quando eu estou falando de símbolo, eu estou falando do alfabeto, né, eu estou falando dos sinais de acentuação, dos sinais de pontuação, porque sem compreender os símbolos, né, a gente não consegue compreender uma linguagem, né? Para que a gente compreenda a linguagem, a gente precisa compreender os seus símbolos. E aí, para aqueles que estão iniciando, os pequenininhos, né, o que eles precisam compreender? Né? Precisam aprender estes símbolos. Quais são os símbolos que formam, né, a linguagem escrita, principalmente da linguagem padrão que utilizamos, que é o português. Né? É importante conhecer isso. Mas é somente o alfabeto? Existem outros símbolos que a gente utiliza, né? Na carona dessa primeira habilidade, tem uma segunda, que é compreender os sons da nossa linguagem, né? Então, é muito importante que a gente compreenda quais são os sons que fazem parte da nossa linguagem, né? Eu, quando estava estudando inglês, porque eu ainda estou estudando inglês, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar determinadas palavras, porque sequer eu consigo pronunciar as palavras, né? Então, as palavras na língua inglesa, elas possuem uma variedade de sons que é diferente da variedade de sons da língua portuguesa, né? Quem já teve a oportunidade de aprender um outro idioma, ou já teve contato com outro idioma, né, já experimentou essa dificuldade de falar, pronunciar determinados sons, né? Um outro exemplo, aqueles que estudam espanhol, né? No espanhol, não existe as diferenças de entonação no O, né? Então, aqui no português, a gente fala o O, fala o O, né? No espanhol, não existe essa divisão. Só existe O, né? Tem até uma brincadeirinha que as pessoas brincam, né? Que pedem para alguém falante nativo de espanhol dizer a frase "o poço não posso", né? Então, dificilmente ele consegue dizer de primeira essa frase, porque existem sons ali que ele não consegue pronunciar. Então, conhecer uma linguagem, né, exige conhecer primeiro o alfabeto, né, os seus símbolos, e aí são os sinais de acentuação, sinais de pontuação, né, e os sons. Né? Então, para aqueles que são pequenininhos, olha que coisa bacana. A gente brincar com os sons da língua, né? Quando eu estou falando brincar com sons, é brincar mesmo, né? Num primeiro momento, sem a necessidade de linkar essa brincadeira com os sons, com, por exemplo, aprender a ler ou aprender a escrever. Não, apenas uma questão de brincar com os sons, né? Então, essa foi aí a primeira habilidade. Então, é importante que vocês avaliem. Vocês conhecem os símbolos que nós utilizamos na nossa linguagem? Aí os mais velhos podem dizer assim, não, eu já conheço todos, já conheço o alfabeto, todos, né? Mas quantos sabem utilizar corretamente os dois pontos? Quantos sabem utilizar corretamente o ponto e vírgula? Né? Quantos sabem utilizar corretamente o travessão, a aspas? Né?
o A craseado, que já pega muita gente, né? Então, essa é uma habilidade importante. Então, você avalie, você conhece esses sinais, você sabe utilizá-los corretamente, né, na linguagem. Quando você lê um texto, você consegue interpretar aquele sinal naquele local ali presente no texto, né? Reparem de novo que eu não estou falando de conteúdo, mas eu estou falando de uma habilidade que é necessária, né? Conhecer esses símbolos, né? Se você, certamente, o fato de você tentar desenvolver essa habilidade, certamente vai te levar para uma série de conteúdos que a gente já ouviu falar na escola, né, tradicional e tal, e que tem até em alguns livros. Isso não tem problema que a gente vá fazer isso. A grande questão é quando a gente quer inverter a lógica. Então, dizer assim, olha, hoje vamos estudar português, então vamos estudar a crase. Não, você não está fazendo isso. Hoje vamos estudar português, né, vamos estudar linguagem, mas o objetivo principal é conhecer os símbolos, né, e os seus sinais, aqueles que a gente não conhece, ou que a gente não sabe utilizar muito bem, tá bom? Então, isso é muito importante. Tem adulto, né, pessoas que escrevem. Outro dia eu me peguei aqui dizendo, poxa, será que eu sei utilizar, nesse local aqui eu vou utilizar o ponto e vírgula ou vou utilizar os dois pontos? Né? A vírgula, por exemplo, que é um símbolo importantíssimo, né, na hora da gente escrever, e que muita gente até hoje ainda se confunde com ela, né? Então, a gente conhece esses símbolos, a gente sabe utilizar. Essa é a primeira habilidade que é importante no estudo da área de linguagens, tá? E aí, vou falar português para que fique mais claro, que a gente entenda, mas a linguagem não se restringe ao que a gente chama de português, certo? Segunda coisa, conhecer as regras de construção, né, de palavras, ou seja, a menor, né, estrutura que gera sentido e significado numa linguagem é a palavra, né? Então, a gente conhece as regras de construção das palavras, né? E aí, para os pequenos, aqueles que estão ainda em processo de alfabetização, de letramento, né? As crianças conhecem, sabem como é que uma palavra se constrói, quantas letras são necessárias, existe uma quantidade de letras mínimas, não existe, né? Como essas letras se combinam no sentido de representação de sons, né? No caso das sílabas, da formação das sílabas, né? Como essas sílabas elas se conectam na construção das palavras, né? E aí os mais velhos vão dizer assim, mas Jaime, eu já sei essa coisa, eu sei formar as palavras, mas você conhece a etimologia das palavras? Né? Você conhece a origem daquelas palavras que estão no seu cotidiano, das palavras que você está utilizando na hora de escrever um texto, de interagir com o português? Né? Você sabe como as palavras no português elas se originam, né? Então, é muito comum, às vezes, quando a gente vai estudar a etimologia, e aí só traduzindo, a etimologia significa a história de desenvolvimento da palavra, da formação da palavra, né? E aí eu me lembro de Robson, né, o tempo inteiro com você, dizendo assim, poxa, gente, vamos buscar a etimologia da palavra, né? Mas, assim, tem uma questão interessante na etimologia do português, é que nossa língua, ela sofreu influências, né, de outras línguas antigas, né, do latim, do grego, e você conhece isso? Para aqueles que são maiores, você conhece quais são as palavras, numa palavra, qual parte da palavra vem do latim, qual parte da palavra vem do grego, né? Então, para aqueles que porventura digam assim, mas já eu já conheço, eu sei como é que as palavras se formam, né, através das sílabas, da junção das sílabas, mas é importante, percebam que quando a gente vai, né, é muito mais além do que a sílaba, né? É claro, uma criança está começando a ser alfabetizada, a gente vai focar, né, se ela conhece como é que as sílabas se combinam para a formação das palavras, né? Mas para os maiores, eu pergunto para vocês, né? Vocês conhecem o processo de formação das palavras na língua portuguesa, né? Então, quanto mais a gente cresce nisso,
né, a gente compreende o processo de construção das palavras, mais bem desenvolvido a gente vai estar nessa habilidade aqui, tá bom? Então é importante encarar isso como conteúdo, né? Então é importante a gente avaliar agora nos nossos filhos em que nível eles estão, né? E aqueles que são maiores se avaliem, né? Em que nível vocês estão, né? Quando vocês pegam uma palavra, vocês vão buscar o significado da palavra, vocês vão buscar a etimologia, a origem dessa palavra, vocês vão buscar o modo como essa palavra foi construída, os prefixos, os sufixos, né? Então, repare que aí, de novo, tem alguns conteúdos que a gente encontra nas gramáticas, mas que o foco principal aqui é a habilidade de conhecer as regras de construção das palavras, tá bom? Linkado a essa questão de regra de construção das palavras, a gente tem as famosas regras ortográficas, né? Então, algumas vezes as regras são aleatórias, né? Não que não tenha uma regra, mas às vezes a regra tem tanta exceção na regra que parece que a palavra foi construída aleatoriamente, né? E outras possuem uma regra que a gente pode aplicar em outras situações, né? Então, como exemplo aqui da primeira coisa que eu coloquei, a palavra casa. Por que a palavra casa é escrita com S e não com Z, né? Então, tem coisas que a gente vai precisar decorar mesmo, né? Ter contato muitas vezes com aquela palavra. Mas existem outras coisas que possuem regras mais específicas, como, por exemplo, a distinção entre o mal com L e o mal com U, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui no que eu estou falando. Quando eu coloco aqui regras ortográficas, não significa que você vai sair agora, poxa, agora é hora de estudar. Jaiminho falou lá que tem que estudar as regras ortográficas. Não. Eu apenas estou colocando essa questão das regras ortográficas como parte do objetivo maior, da habilidade maior, que é a questão do conhecimento sobre o processo de formação e estruturação das palavras, né? Então, inexoravelmente, a gente vai parar na questão das regras ortográficas, que se a gente quiser compreender como é que se constrói, né, na escrita uma palavra, tá bom? Então, é interessante que às vezes a gente faz o contrário. A gente primeiro coloca nossos filhos para compreender lá as regras ortográficas, né? Tem uma coisa que eu sempre fazia com os maiores, que é muito simples em relação à questão da regra ortográfica, né? Toda vez que a palavra aparece e que você sabe que tem confusão fonética, né, de som, né, tem disputa de som nas palavras, vá buscar. Então, por exemplo, se você está escrevendo um texto, um bilhete, e você encontrou lá a palavra casa, e você ficou em dúvida se casa com Z ou com S, já que o S, na língua portuguesa, ele pode representar vários sons, né? O que você tem que fazer? Você tem que parar naquele momento e estudar como a palavra casa é construída, né? Então, se você faz isso, você está dando conta dessa habilidade que é conhecer como as palavras são formadas. Se você não faz, você não está dando conta dessa habilidade. E não adianta nada você decorar todas as regras ortográficas, até porque a própria ortografia muda, né? Então, vocês já ouviram falar aí das reformas ortográficas, né? Então, a ortografia muda o tempo inteiro, né? Não é tão o tempo inteiro, não, mas muda, tá? Então, o objetivo principal aqui não é compreender as regras ortográficas, ou estudar as regras ortográficas, mas, de novo, né, compreender o processo de formação das palavras inexoravelmente vai nos levar a estudar as regras ortográficas, né? Já que eu coloquei lá em cima, também repare como também os objetivos, né, as habilidades estão conectadas umas com as outras. Eu coloquei lá em cima que estudar português, estudar linguagem, exigem conhecer as suas regras. E a ortografia é um conjunto de regras para a escrita de determinadas palavras, né? Então, de novo, aqui eu querendo sair do trivial, do conteúdo em si e colocando o foco na habilidade. Assim como eu sugeri anteriormente, vocês podem já ir anotando, tá,
itens para que vocês possam fazer avaliação com os filhos de vocês. Tá? Então, teu filho, quando se depara com a palavra, ele vai buscar o significado e o processo de formação da palavra, né? Tanto na oralidade, né? Na forma de pronunciar a palavra, como na etimologia da palavra, como na forma como aquela palavra foi construída, ou não. Ou ele simplesmente vai lá e escreve do jeito dele. Né? Então, quanto mais uma criança faz isso, né, mais desenvolvida ela tem nessa segunda habilidade que eu acabei colocando para vocês. Tá bom? E, paralelamente a isso, né, seguindo, né, conhecer também as regras de construção de frases, de orações, de parágrafos e de distintos textos. Né? Então, a construção de uma frase ela tem uma regra específica. A construção de uma oração, que é uma sentença um pouco mais elaborada, ela também possui algumas regras. A construção de um período, né, que é uma sentença um pouco mais elaborada do que a oração, ela também possui algumas regras. E a construção de um parágrafo também. Né? Então, na medida que a gente vai buscando, digamos assim, desenvolver essa habilidade de conhecer essas regras, a gente vai trabalhando essa habilidade. Tá? Repara que não é tudo de uma vez só. Né? E como vocês vão observar, que eu vou colocar mais abaixo, na medida que a gente vai trabalhando com a linguagem da forma correta, né, inevitavelmente a gente vai sendo conduzido a desenvolver essas habilidades, que é conhecer as regras de construção de frases, orações, parágrafos e textos distintos. Tá? Então, vamos passar para a próxima, tá bom? Lembrando novamente que as perguntas, os comentários, vocês podem fazer pelo chat ou pelo WhatsApp, tá bom? Estudo da linguagem também exige, né? E exige tanto que a pessoa tenha como que busque desenvolver, compreender que a linguagem ela possui diferentes funções. Né? E aí a primeira função é a comunicação. Né? Uma linguagem ela precisa se comunicar. Né? Então a linguagem existe também para gerar comunicação. Né? Ela exige a comunicação. E aí, de novo, uma crítica àqueles textos que a gente faz e pede às vezes para os alunos fazer, que não tem um sentido de comunicação. Né? Então, diz assim, escreva um texto aí. Qual o texto? Para quê? Né? Então, é importante que a gente resgate isso e compreenda isso, que a linguagem ela tem uma função. Então, está na hora de você se perguntar assim, poxa, meu filho utiliza a linguagem, né, tanto a escrita como a falada, corretamente para se comunicar? O meu filho quer me dizer alguma coisa. No Dia das Mães, ele escreve um bilhete para mim, né? Os mais velhos aí, quando querem emitir uma opinião sobre um assunto um pouco mais complexo no grupo de WhatsApp, eles escrevem um texto bem elaborado ou simplesmente mandam um áudio. Né? Então, esse é uma das funções da linguagem, a comunicação. Né? E a gente não pode esquecer disso. Né? Então, quando o teu filho lá pequenininho, que não sabe nem ainda escrever direito, entre aspas, né, faz lá um desenho, coloca um monte de rabiscos e entrega para você, naquele momento, para ele está se comunicando com você através da linguagem que ele possui. Né? Então, é importante que a gente compreenda isso, né, que a linguagem ela tem a função de comunicar. Tá? Mas a linguagem também tem a função de expressão. Né? Então, por exemplo, alguém que escreve uma poesia para si, né? Nunca mostrou a ninguém, eu conheço um cara de gente assim. O cara faz uma poesia linda, não mostra para ninguém a poesia, mas ele se expressou, colocou para fora os sentimentos que estavam dentro dele através da poesia. Né? Então, a linguagem também serve para a expressão. Né? Então, de novo, né, seus filhos, cada um de vocês conseguem utilizar a linguagem para a expressão? Né? E aí, dos pequenininhos, por exemplo, você vê lá seu filho lá sentado,
né, com a folha de papel, tentando escrever um monte de coisa, mesmo que ele não conheça direito ainda as regras, né, que comportam a escrita, ou conheçam os símbolos que são alfabetos, mas você vê lá ele tentando se expressar, né, através dessa linguagem, que é uma linguagem escrita, através da oralidade, né. Os maiores, de novo, né, quando querem colocar o seu próprio pensamento no papel, mesmo que não seja para ninguém, né, vocês conseguem ir para a folha de papel e colocar isso no papel, escrever, sistematizar isso, né? Então, é importante a comunicação e se a gente consegue utilizar a linguagem como expressão. Parece que travou um pouquinho o vídeo, voltamos. Para mim aqui tinha travado, vamos voltar. E a outra função importante, né, eu não vou adentrar muito nessa questão, uma questão um pouco mais teórica, mas eu vou colocar aqui que a linguagem ela estrutura o pensamento, né? Reparem como tudo que a gente vai pensar, a gente pensa do ponto de vista verbal, né? Vem um conjunto de texto na cabeça da gente, mesmo quando a gente não está dizendo nada, né? Então, às vezes a gente está aqui parado e diz, poxa, agora eu vou sair de casa, eu vou pegar a chave, depois... Então, tudo que acontece dentro da nossa mente, né, tem a ver com a linguagem, né? Então, alguns teóricos dizem assim, poxa, a linguagem estrutura o pensamento, né? Por isso que é tão importante trabalhar essa questão da linguagem desde pequeno, trabalhar as funções da linguagem desde pequenininho, né? Tanto da comunicação como da expressão, né? Para os pequenos, eu sempre digo assim, poxa, normalmente os pequenos entram na escola, entre aspas, né, sabendo ler e escrever, porque eles conseguem se expressar através de garranchos, de desenhos. E aí na escola é que ele aprende, alguém diz para ele que ele não sabe, porque ele não conhece ainda as regras, né? Com isso eu não estou querendo dizer que as regras não são importantes, são, né? Mas é importante também a gente compreender a linguagem como uma expressão. Como exemplo disso, como uma comunicação. Como exemplo disso, eu me lembro de uma das mostras pedagógicas que nós fizemos. Teve um estudante que fez um texto muito bonito, né, e colocou esse texto na parede, né, e o texto realmente estava lindo, assim, a expressão daquilo que ela é, né, era uma poesia. E aí passou uma pessoa, leu o texto, e sequer a pessoa interpretou e percebeu e valorizou que aquela estudante estava utilizando a linguagem como forma de expressão. A primeira coisa que ela observou foram os erros, entre aspas, ortográficos, né? As regras. Então, assim, é mais importante, inclusive, compreender a linguagem como uma expressão do que necessariamente compreender essas regras e saber essas regras, né, de escrita. Com isso, eu não estou dizendo, novamente, que conhecer as regras não é importante. Tá? Outra coisa importante, né, o próximo item, é compreender que a linguagem ela é algo dinâmico. Né? Então, a gente precisa entender, né, que a nossa língua, o português, ele é algo dinâmico. Né? Como exemplo aqui, eu tenho que nossos tataravós falavam vossa mercê. Né? Depois virou voz me ser, depois virou você, depois virou C, e agora nos grupos de WhatsApp é VC. Né? Reparem como é algo dinâmico. Né? Com isso, eu não estou dizendo que você vai escrever lá, para aqueles que vão fazer o Enem esse ano, a redação do Enem e colocar lá VC, essas abreviações. Não, isso ainda não é a norma padrão. Né? Mas o você, durante muito tempo, foi um modo de falar, um modo de escrever coloquial. Hoje é uma norma padrão. Tá? Então, com isso, é um exemplo de que a língua é algo dinâmico, né? E que é importante que a gente compreenda de que a linguagem é algo dinâmico, é algo que vai se reinventando o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente vai incorporando novas palavras. Eu creio que daqui a algum tempo vai existir o verbo livear, né? Mas vocês já devem, a turminha mais nova aí já deve ter criado essas coisas, né? Que é o ato de criar lives, né? De falar no YouTube. Né? Então é importante compreender isso, a linguagem como algo dinâmico. Né? Então, seu filho percebe isso,
né? Seu filho compreende isso. Seu filho, quando vê o VC, ele sabe que VC significa você, e ele sabe que ele não pode utilizar o VC em todos os espaços, né? E nessa coisa do dinâmico da linguagem, eu gosto sempre de resgatar uma historinha que eu conto, que diz assim, que a linguagem é como um grande guarda-roupa, né? E nesse guarda-roupa a gente tem muitas roupas diferentes para diferentes ocasiões, né? Voltando aqui ao que eu estava dizendo, né? Que era importante compreender que a linguagem tem uma relação íntima com a cultura, né? Seus filhos compreendem que a linguagem tem essa relação com a cultura. E aí, como exemplo, eu utilizei uma expressão aqui. Vamos jogar o barro na parede para ver se cola, né? Ora, jogar o barro na parede para ver se cola é uma expressão que só faz sentido no Brasil, né? Por que só faz sentido no Brasil? Porque somente no Brasil, que até o século XXI, nós temos casas e habitações, né, que são feitas de barro, né, e não de cimento, né? Então, alguém que vem aprender o português e que encare essa expressão vai ter muita dificuldade de compreender o que é que significa jogar o barro na parede para ver se cola, né? Então, perceber isso, de que a linguagem ela tem uma relação íntima com a cultura, é uma habilidade muito importante quando a gente vai estudar o português, né? Aqueles que já tiveram a oportunidade de viajar pelo Brasil e perceber as diferentes variantes, né, do português, dos modos de falar, né, dos diferentes territórios do nosso país, né, certamente terá a oportunidade de desenvolver essa habilidade, né, de compreender que a linguagem ela tem uma relação íntima com a cultura. Reparem como os pernambucanos utilizam na segunda pessoa do singular, né, dos pronomes, na segunda pessoa do singular, muito mais o tu do que o você, né? Então, isso tem a ver com a cultura daquele lugar, né? Com o modo como a cultura daquele lugar se desenvolveu, né? E quanto mais a gente consegue perceber essa relação, melhor a gente está nessa habilidade que é compreender essa relação íntima da cultura, né, com a linguagem. Vamos passar para o próximo. Estudar português, estudar linguagem, requer compreender os seus diferentes gêneros. Essa palavrinha aí para os professores de português. Mas eu vou traduzir aqui, tá? Requer compreender que existem diferentes tipos de textos, os mais variados possíveis, né? Então, por exemplo, uma poesia é escrita de uma forma, a redação do Enem é escrita de outra, um texto jornalístico é escrito de outro modo totalmente diferente, um documento oficial juramentado tem uma outra estrutura totalmente diferente, um bilhete tem uma estrutura, um e-mail tem uma estrutura, né? Então, cada tipo de texto tem uma estrutura diferente. E aí, se a gente se lembrar lá em cima, eu coloquei que era importante a gente compreender as regras de escrita de cada texto. Então, quanto mais texto diferente seu filho conhece as regras e consegue se comunicar, né, melhor ele está nessa questão aí de compreender os seus diferentes tipos de textos, né? Então, os maiores, agora que estão aí na altura de fazer o Enem, eu sugiro que foquem, né, no tipo de texto chamado redação de Enem, porque tem lá uma lógica de como escrever, né? Você não pode escrever na primeira pessoa, né? Tem um conjunto de regrinhas de como escrever esse tipo de texto chamado redação de Enem. É isso com os filhos de vocês, né? Lembra que eu coloquei lá em cima que a linguagem, uma das funções da linguagem é a comunicação e a outra a expressão, né? Então, um bilhete, ele vai se comunicar bem em casa, né? Você sai, precisa comunicar alguma coisa para seu pai, sua mãe, seu esposo, você deixa um bilhete e ele serve para realizar essa comunicação. Mas se você está no trabalho, né, talvez o bilhete não seja a melhor forma de se comunicar, talvez um e-mail, né? Travou de novo, turma boa? Novamente? Estou travando e voltando.
Não travar, vocês avisam. Deixa eu voltar aqui na última. Falando do bilhete. Vou voltar falando do bilhete, tá bom? Então, assim, um bilhete, ele tem o seu lugar na comunicação, né? Então, se você está em casa, precisa ir no mercado, seu esposo não chegou ainda, você pode deixar um bilhete na geladeira, né? E ainda coloca assim, Mo, te amo. Tranquilo, né? Então, esse tipo de texto serve a esse ambiente, né? Mas talvez, se você estiver no ambiente de trabalho, um bilhete não seja o suficiente. Você vai precisar escrever um e-mail, né? E se você estiver de cara com a prova do Enem, não adianta escrever um bilhete para os corretores, né? Você vai precisar escrever um texto tipo redação do Enem, tá? Deixa eu fazer um parênteses muito importante nisso aqui que eu estou falando. E por que esse parênteses é importante? Porque, de posse, né, dessa informação que eu estou passando aqui para vocês, muitos professores, pais, né, isso já é uma coisa estudada na área da linguagem, muitos professores de português se atentam para isso, né? Mas de posse disso, muitos professores, pais, não são todos, começam a pensar que precisam trabalhar com seus filhos todos os tipos de textos e as crianças precisam ser fluentes, tanto do ponto de vista leitora quanto escritora, em todos os tipos de textos. E aí é importante fazer esse parênteses, porque assim, nem todos serão poetas, né? Nem todos serão jornalistas, articulistas, redator juramentado, né? Nem todos serão, né? Então, é importante trabalhar uma variedade, sim, muito importante, tá? Existem alguns tipos de textos que eles são muito mais utilizados, esse a gente deve focar, por exemplo, redação modelo Enem, a gente precisa trabalhar ele. E-mail, hoje a gente precisa trabalhar ele, né? Informes, a gente precisa trabalhar bastante, né? Mas poesias, é importante trabalhar a expressão da poesia, mas não quer dizer que se seu filho não conseguir fazer uma poesia, que ele não adquiriu essa habilidade. Nem todos serão poetas, como eu acabei de dizer, né? Se seu filho não escrever bem uma notícia de jornal, não significa dizer que ele está mal no português, não sabe escrever, não, né? É importante que a gente tenha aí a medida de que existem diferentes tipos de textos, tá bom? É importante a gente trabalhar todos como um cardápio num restaurante, tá bom? Mas não necessariamente seremos fluentes em todos, tá certo? E aí, na carona dessa habilidade, é importante a gente memorizar as regras de cada tipo de texto, né? Praticar isso em diferentes contextos, né? Então, cada texto específico tem as suas regras. E é importante a gente, e a sua estrutura, a sua forma de organização, né? Então, é importante que a gente conheça, né? O texto de redação, por exemplo, do Enem, normalmente ele é estruturado em 3, 4 parágrafos, onde no primeiro parágrafo você coloca as informações introdutórias, no segundo e terceiro você desenvolve apresentando algumas teses, né? E no último parágrafo você coloca lá as suas considerações finais. Depois a gente pode fazer uma live exclusiva sobre essa modalidade texto do Enem. Mas aí eu vou pedir ajuda aos universitários, a outros professores, tá bom? Mas voltando aqui. Então, a gente precisa compreender as regras e a estrutura de cada tipo de texto desse. Então, quanto mais regras, né, e estruturas de tipos de texto diferentes seu filho conhece, melhor, mais avançado ele está nessa habilidade, que é conhecer, né, e diferentes tipos de textos, né? E para isso é importante praticar a escrita em diferentes contextos, como eu já falei, ler e interpretar diferentes tipos de textos, né? Isso é base. Então, por exemplo, aquele pai que só está preocupado todo dia, pega o mesmo tipo de texto para a criança ler, né? Dificilmente ela vai desenvolver a habilidade de ler, interpretar e compreender a estrutura de outros tipos de textos, né? Então, normalmente os textos de livros escolares normalmente tem somente um tipo de texto ali, né, que é o texto informativo, né? Então, se seu filho só lê aquele, ele só vai aprender a estrutura daquele tipo de texto, né? Então é importante a gente
compreender que a gente pode oferecer esse cardápio de tipos de texto, né, para nossos estudantes terem contato com eles. E, de novo, quanto mais você conhece desse cardápio, mais possibilidades de expressão e de comunicação a gente vai ter e seus filhos também irão ter, tá bom? Já estamos finalizando, mas eu quero deixar uma coisa muito importante aqui, porque eu vou abrir depois para perguntas, para diálogos, né? É importante estarmos atentos, né? Pois durante o processo de garantia dessas habilidades, irão surgir muitos conteúdos, entre aspas, de novo, os quais a escola, né, tradicional os colocam como mais importantes. Como, por exemplo, morfologia e sintaxe. Morfologia, só para traduzir para vocês, é aquela coisa que a gente fazia lá no português de classificar as palavras, né? Quanto o tipo. Então, tinha lá o substantivo, o adjetivo, as preposições, os pronomes, os verbos. Né? E aí, muitas vezes, na escola tradicional, a gente aprendia isso e, às vezes, não entendia bem por que a gente estava aprendendo isso. Né? Alguns memorizam isso até hoje, outros muitos esqueceram. Né? E a sintaxe, né, que é a função das palavras dentro de uma organização textual. Normalmente, nas escolas, se trabalhava somente a frase. Né? Então, quando a gente estiver trabalhando a linguagem nessa perspectiva, esses conteúdos irão surgir. Né? E não tem problema nenhum que eles surjam. À medida que eles forem surgindo, a gente vai adentrando neles, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, seu filho está lá escrevendo um texto, foi lá, colocou uma palavrinha, ele não conhece essa palavra, ele vai lá e pesquisa, porque ele compreende que para estudar a linguagem, ele precisa compreender o processo de formação daquela palavra. E aí ele vai estudar a etimologia do substantivo, só que ele não sabe o que é um substantivo. Então é interessante que ele vá lá e estude o que é um substantivo. Olha a morfologia aparecendo. Tá certo? Então, na hora de escrever, de compreender o processo de estruturação de uma oração, de um parágrafo, vai surgir a sintaxe. Então, ele começa a estudar aquilo e ele vai começar a perceber que, na organização de uma oração, existem elementos que precisam aparecer. Se esses elementos não aparecer, a gente não está construindo uma boa oração. Né? Então, é importante que apareça lá o sujeito, é importante que a gente consiga identificar o predicado, é importante que a gente fale, que alguém fale alguma coisa para alguém ou sobre alguma coisa para uma outra pessoa. Né? Então, nesse momento é que vai surgir a sintaxe. E aí não tem problema nenhum parar, ir lá e estudar essa questão da sintaxe. Né? Repara que agora a gente está invertendo a lógica. Ao invés da gente primeiro estudar lá o que é sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal, adjunto adverbial, sem compreender para que essas coisas servem, a gente primeiro coloca a habilidade que é principal, que é saber construir, por exemplo, um parágrafo, e construir um parágrafo bem feito certamente levará os nossos filhos a ter que estudar essas outras coisas. Né? Então, é como eu falei, né? Não vamos colocar o carro na frente dos bois. Né? Então, vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. O mais importante aqui é saber construir um parágrafo. Tá? Mesmo que para isso, seu filho não vai lembrar de todos os tipos de sujeito que existem, não tem problema. Mas se ele consegue construir um parágrafo bem feito, ele deu conta dessa habilidade. Mas, para construir esse parágrafo bem feito, em alguma medida ele vai precisar estudar o que é sujeito, o que é um predicado. Tá bom? E o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, o que é um verbo, ele vai precisar ir lá na morfologia. Tá bom? Então, essa é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Né? Com isso, eu finalizo aqui o conjunto de habilidades que a gente colocou e a gente está abrindo agora para as perguntas, tá bom? A gente já tem a nossa primeira pergunta. Você pode ler, Roberto? Para mim, por favor. Robson mandou. Jaime, boa noite. Sobre a leitura, não seria também uma habilidade importante aprendida no processo de aquisição das linguagens? Sim, Robson. Você colocou tudo aí. Quando a gente coloca lá em cima, nas primeiras habilidades, né?
Rapidinho, só para a gente distinguir, né? Muitas crianças, elas começam a escrever. Escrever e ler são coisas diferentes, são coisas distintas, tá? Embora tenham ligação. Então, por exemplo, a gente tem crianças que escrevem, mas não leem, né? Então, Robson acrescentou isso aí muito bem, né? A gente pode colocar isso aí lá no princípio, né? Entre os primeiros objetivos principais, a questão de ler diferentes tipos de texto, ler diferentes tipos de palavras, né? E nesse processo de ler diferentes tipos de texto, ler diferentes tipos de palavras, tem aquilo que Roberta muitas vezes já vem trabalhando com alguns pais, que é a questão da decodificação, né? Então, primeiro a criança consegue decodificar, né? Compreender o que é que a junção de letras, como a junção de letras vai formando sílabas, como essas sílabas elas representam sons da nossa linguagem, de como essas sílabas se juntam no processo de formação de palavras, mas ler não é somente decodificar. Ler é um processo que vai além dessa questão da decodificação. Tem a ver, né, é algo muito mais amplo, né, tem a ver também com a interpretação, com compreender aquilo que está no papel, aquilo que a gente se debruça, né, a ler, tá bom? Mas está correto, Robson, eu colocaria, sim, com um destaque, embora esteja, porque eu coloco escrever e ler diferentes tipos de textos, mas eu colocaria esse destaque, sim, lá em cima, logo no início, para que isso fique bem claro, tá bom? Por enquanto, só essa pergunta. Por enquanto, só essa, turma boa. Mais algumas. Gostaria de ouvir os comentários. Ó, eu vou achar que tá ótimo, que todo mundo entendeu tudo, que não tem pergunta nenhuma, que vocês estão fera já, prontos para praticar. Para finalizar a nossa live, eu trouxe um poeminha aqui que eu acho ele fantástico, né? Ele diz assim: o indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção é que obtenho o que ela não conseguiu. Né? É um trechinho de Clarice Lispector, tá bom? Tem outra pergunta. Surgiu mais uma pergunta logo no final, quando eu... Pois não, manda brasa, é a última. Rose perguntou assim: o que fazer quando o aluno ainda não desenvolveu algumas habilidades nessa área? Rose, eu acho que é importante você colocar quais habilidades não foram desenvolvidas, tá? Porque, assim, a pergunta ficou genérica, tá certo? Então, o que fazer quando os alunos não alcançam ainda algumas habilidades nessa área é trabalhar as habilidades dessa área, tá? Mas aí eu precisaria saber qual área específica para que a gente possa propor, né, algumas atividades. Turma, boa, quando eu falei das perguntas, se vocês quiserem colocar mais perguntas, a gente pode fazer, sim, né? A gente avança um pouco mais, 10 minutos, tá? E a gente poderia fazer mais perguntas específicas, né, em relação às habilidades, né? Então, por exemplo, se Rose disse assim, Jaime, e quando meu filho não alcançou ainda a habilidade de conhecer os símbolos que compõem a língua portuguesa, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, apresentar o símbolo do alfabeto, por exemplo, tá? E apresentar isso como? De diferentes formas, brincando, colocando um monte de letras na casa, né, despertando aquilo que eu coloquei antes, a curiosidade do seu filho, né, fazendo pequenos joguinhos, brincando com ele em relação à forma das letras, o som das letras, né, e por aí vai. Então, como eu falei, depende de qual habilidade você está se referindo, tá bom? Por exemplo, a elaboração de texto. Vamos lá. De novo, repara como se atentar às habilidades que a gente colocou aqui vai nos ajudar, inclusive, a ajudar nossos filhos. Ó, dificuldade na elaboração de texto. Qual tipo de texto seu filho tem dificuldade? Um bilhete ele consegue escrever? Ele conhece a estrutura de um bilhete? Se não conhece, a gente precisa sentar e estudar com ele, né?
E aí, se você disser assim para mim, Jaime, eu não sei construir um bilhete, o que é que você tem que fazer? Sentar junto com ele e dizer, filho, eu também não sei. Vamos estudar como é que se constrói um bilhete corretamente? Né? Se seu filho não consegue escrever uma poesia, o que você tem que fazer? Senta junto com ele, filho, vamos estudar aqui, né? Como é que se escreve uma poesia, tá certo? Então, depende do tipo de texto que seu filho não consegue escrever. Meu filho não consegue escrever um texto jornalístico, o que é que eu posso fazer? Eu posso propor a construção do jornal diário lá da nossa casa, né? Em meio à quarentena, as notícias que surgem, né? E aí, como é que eu posso fazer isso? Eu posso estudar o formato do texto jornalístico. Para isso, eu não vou dar aulinha, porque tem mais de 1 milhão de aulas no YouTube dizendo como construir um bom texto jornalístico, né? Mas é importante se debruçar, e a partir do momento que você se debruça, podem surgir dúvidas, tá certo? Mas assim, eu não sei escrever um texto jornalístico. O que é que você conhece sobre o texto jornalístico? Eu não conheço nada. Aí a gente vai cair naquilo que a gente falou lá no primeiro vídeo, né? Da diferença entre dúvida, dificuldade e ignorância. Tá certo? Eu acho que ela está se referindo a uma criança que ainda não sabe ler e escrever. Pronto. Se você se refere a uma pessoa, uma criança que ainda não sabe ler e escrever, ou seja, está em processo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir a ela que tente escrever algo, sem medo de errar, né? Para que, a partir daí, a gente possa avaliar em que etapa do processo de aquisição da escrita ela se encontra, né? Então, você pega uma criança e diz assim, olha, escreve aí um bilhete aí para o teu pai. Aí, menino, não sei escrever, não. Escreve, menino, de qualquer jeito. Eu não estou preocupado, não. Não vou corrigir, não. Né? O grande problema é que, às vezes, a gente está tão acostumado a dizer que está errado, né, que as crianças começam a ficar com medo de escrever. E aí gera um problema, um bloqueio. Né? Então, a gente pega esse texto que essa criança escreveu, da forma que for, com os símbolos que tiver. Quando eu digo isso, é porque, às vezes, não vem letras, vem só bolinhas, traços, né? E a partir daí a gente consegue identificar, né, em que etapa do processo de aquisição da língua escrita aquela criança está, tá bom? Para isso, a gente já fez alguns trabalhos com as mães e os pais que têm crianças nessa fase. A Roberta já fez alguns trabalhos nesse sentido, mas a gente pode repetir e fazer novamente. Né? Da próxima vez, live, né? Liveando. Tem outra pergunta aqui. Lilian, professor, como desenvolver atividades lúdicas legais para as matérias de linguagens e trazer incentivo às menores? Primeiro, mandar um abraço para a Lilian. Lilian, o que você precisa fazer? Eu vou dar risada porque ela já sabe a minha resposta, né? Como desenvolver atividades lúdicas? Eu só vou traduzir essa parte, tá bom? Mas o restante da resposta, ela já conhece a resposta, a Lilian já conhece, tá bom? O que é o lúdico? Lúdico é aquilo que tem a ver com tensão e prazer, tá? Então, tudo aquilo que gera tensão e prazer, né, essas duas coisas juntas, se refere à ludicidade. Né? Então, por exemplo, uma brincadeira, né, se a criança se implica naquela brincadeira, é algo lúdico. Né? De repente, algo lúdico para meu filho pode ser simplesmente um desafio que eu proponho para ele. Eu digo assim, filho, ó, todos os dias a gente vai escrever o diário de casa. Né? Então, se para ele aquilo gerou prazer e tensão, né, para ele aquilo foi lúdico, tá bom? Agora, o como desenvolver, Lilian, especificamente, é o que eu conto com você, tá bom? Com a sua criatividade, tá certo? Beijo grande. Tem várias mães que já criaram. Tem muitas mães que já criaram muita coisa, né? Lúdico, criativo. Você podia... Sugiro que você faça um mapeamento aí com as mães, com o trabalho das mães, né? Sobre essas atividades lúdicas. Né? Já poderia ser o início do seu TCC, já que você ainda não entrou no curso de pedagogia, tá bom? Mais um beijo.
Espero que você esteja estudando muito, né? E assim, focada, concentrada, porque eu gostaria muito de te ver no curso de pedagogia ano que vem. Mais alguma? Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Não? Então, vou me despedir de vocês, tá? Uma boa noite, Deus abençoe a cada um, né? Dê sabedoria, né? E paz e tranquilidade nesse momento que a gente está vivendo, tá bom? Até a próxima. Beijão.